prazer tê-los conosco nesse momento, quando nós teremos a oportunidade de refletirmos acerca de um casal muito importante da Palavra de Deus. Eu me refiro a Abraão e a Sara. Sim, um casal que vai nos ensinar muito, uma família especial, que apesar da esterilidade, e uso esterilidade aqui no sentido de improdutividade, quantas vezes, não é? Olhamos para os nossos sonhos, olhamos para a nossa família, para a vida dos nossos filhos e nos sentimos como terra estéril, como terra improdutiva. Não conseguimos ver frutos, não conseguimos ver pastos verdejantes. E o Senhor vai nos mostrar, através deste casal, que apesar das nossas debilidades, apesar das nossas diferenças, não é? E das nossas limitações, que o Senhor é quem faz em nós e através de nós. E é Ele quem vai regar a terra seca da nossa casa e vai tornar a nossa família pastos verdejantes e exemplo para outras famílias. Então, e nós percebemos bastante isso na vida desse casal. E focando agora em Abraão, eu diria o seguinte: Abraão realmente foi um homem de muita fé. A Bíblia, aliás, ela vai salientar muito isso. O Novo Testamento, inclusive, lá em Romanos, em Hebreus, eles vão compor a galeria da fé. De modo que o exercício da fé foi marcante na vida desse casal. E Abraão, então, ouve a chamada da parte de Deus para deixar a sua parentela, deixar a sua família, deixar a sua cultura, né? Deixar os seus e seguir para um destino que Deus não revelou, né? Deus não deu para ele um GPS, né? Um Waze mostrando o caminho, não. Deus disse que ele iria para um lugar e esse lugar não foi revelado. Ou seja, foi um exercício muito grande de fé. Mas Abraão também teve uma capacidade grande, que foi de transmitir essa fé para Sara. Em outras palavras, Abraão, ele exerceu o sacerdócio, e a gente pode perceber no curso da história, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, exerceu o sacerdócio e exerceu com êxito. Sim, e aqui eu quero pontuar também uma característica muito importante de Sara e que fez muita diferença para essa família, que foi a submissão dela. Ela entendeu o projeto de Deus para a vida do seu esposo, ela entendeu a missão e ela se submeteu a essa missão. Ela se dispôs a caminhar em família, ela se dispôs a caminhar com o esposo rumo àquilo que o Senhor tinha para eles. Exatamente. O exercício do sacerdócio, como eu disse, ele foi exitoso. Exitoso por quê? Porque Abraão era um homem que a Bíblia diz que era amigo de Deus, ou seja, tinha intimidade com Deus. Então, ele ia buscar na fonte. Buscar o quê? Buscar a direção, buscar a orientação, buscar qual seja o propósito de Deus para ele, para eles enquanto casal, para eles enquanto família. E ele conseguia transmitir isso para Sara. Tanto assim que Sara caminhou com ele, né? Apesar das intempéries, apesar das dificuldades, às vezes desentendimentos e fragilidades que é, em certa medida, comum na vida de um casal, eles foram exitosos, né? Eles foram vencedores, foram superando, e nós vamos perceber isso na jornada deles. Sim, e apesar de Sara ser uma mulher extremamente submissa e corajosa, não é? Quando resolve deixar juntamente com o seu esposo a sua cultura, a sua vida, a sua família e caminhar rumo àquilo que o Senhor tinha para eles, nós vamos ver também em Sara uma característica um tanto quanto impulsiva, não é? Característica que quantas de nós às vezes não temos. Nós mulheres às vezes somos muito impulsivas, impulsivas no falar, impulsivas na atitude. Começamos a olhar a nossa casa, olhar o nosso lar e queremos tomar medidas, não é? Queremos tomar a direção daquilo que nós achamos que o Senhor tem.
queremos sempre dar uma ajudinha, não é? Para os projetos de Deus. Só que o que esse casal nos ensina é que Abraão vai exercer o sacerdócio e quando Sara tenta de alguma forma interferir nisso, as coisas não dão muito certo, porque afinal de contas, não foi esse o lugar que Deus nos colocou ou nos chamou para estar. Exatamente. E o episódio marcante é justamente quando eles resolvem ter um filho fora do casamento. Nesse sentido de querer ajudar a Deus, como se Deus precisasse da nossa ajuda, da nossa intervenção. Mas, quando eles se equivocam, logo mais à frente vão colher o fruto disso, e Deus intervém, né, e usa Sara como instrumento. Em que sentido? Sara, então, tem o desejo de que aquele filho, né, bastardo, que não era fruto do relacionamento do casal, que eles fossem afastados, que ele fosse afastado do seio, do convívio da família. O que foi muito duro para Abraão. Mas, mais uma vez, Abraão ouve a Deus, Abraão é sensível a Sara, né, aos reclamos de Sara, ao desejo de Sara, e Abraão então vai, juntamente com Sara, se redimir e vão tomar então a direção que Deus tinha para eles novamente. Exatamente, porque quando Deus chama e quando Deus estabelece um projeto, ele estabelece um projeto em família, um projeto para o casal. E quando Deus chamou a Abraão, ele chamou também Sara, ele chamou a família para um projeto de uma grande nação. E o que acontece é que Sara, ela em algum momento, ela vai aconselhar, não é? Abraão, dar uma opinião. E Abraão, no começo, até que resiste, mas Deus diz: Abraão, escuta Sara. Abraão, a opinião dela também é importante. O chamado é para vocês. O projeto é em família. Escuta o que ela tem a dizer. A propósito dessa questão, é importante a gente rememorar o seguinte: Abraão, eu creio sim, Deus vai usar a esterilidade de Sara, ou seja, aquilo que aparentemente era uma maldição, para tratar com o casal. E não só com Sara, e também com Abraão, porque Deus vai fazer com que os olhos de Abraão, eles se voltem para Sara durante anos a fio, né? Cerca de 15 anos, no sentido de que ele tinha que zelar, cuidar dela, porque é do ventre dela que iria se materializar o cumprimento da promessa. Em outras palavras, Sara era um tesouro que Abraão tinha que guardar as 7 chaves, porque através dela e por intermédio deles, que Deus iria cumprir a promessa. Não é só através dele e nem só através dela, mas através da família, através do casal. E não obstante, Sara vai compor mais à frente com Abraão a galeria dos heróis da fé, nós vamos ver momentos de muita racionalização da parte de Sara, não é? Quando o anjo aparece e diz a Abraão: olha, a um tempo devido, Sara terá um filho. E Sara, ao ouvir, não é? Ela olha para ela mesma, para suas limitações, ela olha para as circunstâncias, ela olha em volta o que estava acontecendo e ela começa a deixar que a razão tenha a direção do comando da vida dela. E ela pensa: isso não é possível, isso não tem lógica alguma. E nesse momento, nós, como mulheres pensantes, não é? Temos que tomar cuidado para refrear a nossa razão. Porque às vezes olhamos em volta, olhamos as circunstâncias, olhamos as nossas limitações e pensamos: não tem lógica, não é possível que Deus vá fazer algo na minha casa, não é possível que Deus vai fazer algo através dessa família. Mas Deus, Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. E Ele chama a atenção de Sara. Ele diz: Sara,
por acaso existe alguma coisa impossível para mim? E isso o Senhor diz a nós hoje como família. Existe alguma coisa impossível para mim? Eu sei o que vocês estão passando, sei que é um momento difícil. Às vezes, como casal, temos momentos difíceis, mas o Senhor sempre nos diz: haverá alguma coisa difícil ou impossível para mim? No caso de Abraão, eu gostaria de chamar a atenção para um episódio bastante conhecido que manchou a imagem dele. Quando eles, por força da escassez, eles tiveram que ir ao Egito. E lá então, se deparando com o faraó, ele teve receio da própria vida, né, da sua própria sorte. E o que ele faz? Ele orienta que Sara, então, ela diga que eles eram irmãos. E de fato, isso era uma meia-verdade, porque eles eram irmãos, filhos do mesmo pai, mas também eles eram casal, né? Eles eram marido e mulher. E essa situação, então, quase que leva a um desastre, né? Que seria a destruição do casamento. Mas Deus vem, mais uma vez, intervém, né? Nada obstante a fraqueza desse casal, Deus vai intervir. E mais do que isso, Deus vai transformar essa situação caótica, né? Essa situação terrível, essa maldição, Deus vai transformá-la em bênção. O que Deus vai fazer? Deus vai evitar a tragédia e vai retirá-los do Egito. Mas agora, ao retirá-los do Egito, eles vão sair com muitas posses, né? Eles vão sair com muitos animais, com escravos, com ouro, com pertences, enfim, camelos. E Deus, então, pensou que com essa experiência, ele quer mostrar para nós, mais uma vez, que ele é capaz sempre de transformar maldição em bênção. Que quando às vezes nós nos deparamos com situações difíceis, situações de fragilidade, nós devemos então se espelhar em Abraão, espelhar em Sara e perseguir firmes a fé, porque Deus vai usar aquele episódio para nos posicionar, né? Nos levar para o rumo e o projeto e plano que Ele tem para a nossa família. E quando olhamos as limitações de Sara, a sua impulsividade, a sua impaciência, a sua racionalização de fé, às vezes nós pensamos, como é possível? O que Deus irá fazer através dessa família? E o que nós aprendemos no final da história é que Deus intervém. Sara começa a ter uma nova visão de mundo, a ponto de depois ela ser citada em vários momentos na Bíblia. Em Isaías, por exemplo, ela vai ser citada como a mãe de Israel. Depois, mais à frente, Paulo vai chamar a atenção da igreja, dizer, olha, apesar das debilidades, apesar das fraquezas, Deus operou na vida deles. E porque eles creram que aquele que tinha feito a promessa era fiel, isso foi imputado como justiça na vida deles. Pedro também vai citar Sara como um exemplo de esposa, como alguém que deve nos inspirar, não é? Na nossa caminhada, na nossa vida em família. E na carta aos Hebreus, ela vai ser colocada também, juntamente com Abraão, na galeria dos heróis da fé. Exatamente, e com isso nós percebemos que o projeto de Deus é para com a família, né? Para com o casal. Tanto um quanto o outro, eles são muito prestigiados na palavra de Deus. E Abraão, inclusive, ele vai emprestar, nós vamos ver em vários momentos na palavra de Deus, vai emprestar o seu nome, o seu currículo para Deus. Quando Deus, então, ele comparece perante o povo de Israel, em dados momentos, ele vai se identificar. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Agora, quem é então Abraão? Abraão era um homem como eu e como você, frágil, sujeito a intempéries, né? Sujeito ao medo, sujeito a fracassos, sujeito às vezes até a se desviar momentaneamente do propósito de Deus, mas Deus, Ele que nos ama,
e Ele que é fiel, e a fidelidade dele, ela é absoluta, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus não muda, que a palavra dele não volta vazia, que ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Ele vai todas as vezes, né, olhar para a nossa fragilidade e ele vai intervir de forma favorável, desde que continuemos a olhar para ele, né, tendo o Senhor como o autor e consumador da nossa fé, como diz a palavra, né? Deus não olhou para a fragilidade de Abraão, nem a fragilidade de Sara. Deus interveio, né? E Deus prosperou esse casal, a caminhada deles, nada obstante as suas limitações. As nossas limitações, então, queridos, em última análise, seja como casal, né? Nossas limitações dentro do casamento, nossas limitações como pais, enfim, elas são insumos para Deus trabalhar nas nossas vidas, né? Trabalhar a nossa personalidade, trabalhar os nossos dons, os nossos talentos, não é isso? E nos fortalecer com relação a cada um deles para o exercício e para o complemento, por assim dizer, do propósito, rumo melhor ao propósito que ele tem para cada um de nós. E o que podemos aprender com esse casal, não é? O que eles têm a nos ensinar? Primeira coisa, que apesar de imperfeitos, não é? Apesar das nossas limitações, Deus vai sempre agir em nós e através de nós. E quando deixamos que Deus haja em nós, na nossa casa e na nossa família, Deus pode fazer da nossa casa um celeiro de bênção para outras famílias. O que nós podemos aprender também com essa família é que não importa como fomos conhecidos, não importa a nossa esterilidade, não importa as dificuldades que a nossa casa tenha passado. Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Ele nos dá nova identidade, Ele nos restaura, Ele nos levanta e continua caminhando conosco no projeto que Ele tem para a nossa casa. O que nós podemos aprender também é que há tempo para todas as coisas e que Deus fará formoso todas as coisas na nossa casa, na nossa vida, no seu devido tempo. Se eu pudesse extrair só uma lição da vida de Abraão, da vida desse casal, eu diria o seguinte: me chama muita atenção o fato de Abraão ser mencionado como amigo de Deus, como aquele que tinha intimidade com Deus. E queridos, Deus continua buscando varões, né? Continua buscando homens que sejam íntimos dele, porque só nós, na intimidade de Deus, na busca da presença de Deus, nós vamos reunir os elementos, as condições, a orientação necessária, descobrir o propósito que Deus tem para nós, tanto enquanto marido, quanto esposo, quanto pai, né? Quanto sacerdote do lar, e podermos transmitir isso e continuarmos a nossa caminhada dentro do propósito que Deus tem para a nossa família. E que sustentados na fé, não é? E que sustentados pela fé, possamos dizer como família, como casal, que o Senhor tem nos dado um motivo de riso. Porque quando permanecemos firmes, como Abraão e Sara, como outras famílias da Bíblia, no final, o Senhor sempre nos dá motivos de riso, motivos para rir, para se alegrar no cumprimento da promessa dele. Amém? Exatamente o que ocorreu com esse casal, né? Isaac, a etimologia da palavra significa sorriso, riso. E eu creio que Deus tem uma porção, né, de circunstâncias aonde nós teremos a oportunidade de sorrir, de nos alegrarmos, de podermos celebrar que Ele é o nosso Deus e Ele cuida de cada um de nós.
Então, gostaria de convidar você para conosco pudéssemos colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor Jesus, te louvamos, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui refletindo acerca desse casal, Abraão e Sara, Senhor, dessa rica experiência que eles tiveram contigo. E que essa experiência, meu Pai, ela venha, Senhor, em nome de Jesus, a tocar os nossos corações, tocar a nossa casa, tocar o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco e até um próximo encontro. Até mais.